Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da professora, a vida das meninas que estão aqui nesta manhã. Vamos agradecer a Deus e aí o irmão Rubiano vai vir e vai estar dando a aula também para a classe dos adultos. Vamos orar? Pai Santo, Deus soberano, nós te louvamos, Senhor, pela vida, Senhor, da Denise, a vida das suas filhas que aqui estão, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, elas nesse momento da aula, ó Deus, as crianças. E rogamos também pela vida do irmão Rubiano, que vai ministrar aula para os adultos, ó Deus, que tudo, ó Senhor, ó Deus, colabore, ó Deus, para nosso entendimento, nossa compreensão, para que possamos assim crescer no conhecimento da Tua Palavra. É o que lhe rogamos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Bom dia a todos. Bom é poder estar na casa do nosso Deus, para assim a gente aprender mais um pouquinho da sua palavra. E hoje mais um encontro do Senhor com o seu povo, sua nação. Podemos fazer também uma aplicação nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe nesta manhã de domingo. Você que vai se achegando aí pelo Facebook, não se esqueça, meu irmão, compartilhe. Compartilhe porque outras pessoas podem também participar, podem ouvir a lição, né, e se alegrar no Senhor aí também, tá bom? Mesmo assentado, mas com reverência, vou pedir a você, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8. As crianças ainda não estão muito bem em casa, mas logo, logo se recupera. Só quer andar de descalço? Eu nunca vi a geração, apesar que na minha época também eu gostava de andar descalço, viu? Lá naquelas ruas lá do Pernambuco, de Vitória de Santo Antão, corria que era uma maravilha. Vez por outra, os dedão do pé ficavam tudo arrebentado, de tanta batida que a gente dava lá correndo. Mas aqui é difícil. A gente põe tênis, o Danielzinho tira, o João e o Gui só quer andar de meia. É uma maravilha, viu? As crianças de hoje em dia é uma benção. Mas estão melhorando, graças a Deus. Agradecemos também as orações de cada irmão aí que tem orado em favor dos meninos. Muito obrigado. Deus abençoe. Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 11. O encontro de hoje é um encontro misericordioso, tá? Então, a gente vai ver aí algumas coisas aí da misericórdia do Senhor, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, deixa eu confirmar aqui mesmo, isso, João 8, 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada num próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe:
aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero deixar um pedido aí. Ontem nós tivemos na live, né? E a mãe do Timóteo pediu oração pela vida dela. Também vai fazer uma cirurgia de catarata. Ela pediu que estivéssemos orando por ela. E então nós vamos orar também. A irmã Carmelita colocou um pedido lá. Só não lembro o nome das pessoas, minha irmã. Lourdes e Adair. Adail, né? Adair. E orem, né? Estão passando por algumas lutas também. Que Deus tenha misericórdia, né? Como a irmã mesmo colocou no comentário lá, que Deus leve alguém. É lá no sul, né, irmã? Que Deus leve alguém lá para poder, assim, falar do amor, da grandeza de Deus e tudo seja resolvido, né? E também entrou uma senhora ontem lá, acho que o nome dela era Rosângela Ribeiro, né? Pediu oração pelo João Vitor, né? Por libertação. Não sabemos em qual sentido, mas nós vamos apresentar aí a Deus também, tá bom? Vamos orar. Oi, minha irmã. Misericórdia. Misericórdia. É o encontro de hoje, um encontro misericordioso. Deus tenha misericórdia. Vamos. Oi, fale, minha. Amém. Deus seja louvado. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos. E, ó Deus, muito obrigado, Deus, por esta manhã, onde estamos aqui na tua casa para aprender mais um pouco da tua palavra. Eu sei que sou limitado, sou falho e preciso muito aprender do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, me ensine também através da aula. Que o Senhor fale comigo, fale com meus irmãos e fale com aqueles que vão assistir posteriormente. Clamamos ao Senhor pela vida da Lourdes, ao Aldair, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, o Senhor trabalhe naquelas vidas. Que o Senhor leve um servo do Senhor, uma serva para falar com aquele casal. E tudo, ó Pai, seja resolvido para a glória do teu santo nome. Pedimos a Ti também, ó Deus, pela vida da Rosângela, ó Pai, que roga pela vida do João Vitor, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, vai de encontro com aquela vida, Senhor. Liberta, seja qual for o problema, a luta, a dificuldade, que o Teu nome prevaleça naquela vida, que ele tenha, ó Pai, a certeza de que o Senhor pode libertá-lo de todo e qualquer vício. Clamamos ao Senhor também, ó Pai, pela vida do irmão Jefferson, muito obrigado, porque já está em casa, se recuperando da cirurgia, ó Pai, a vida da irmã Andréia também, muito obrigado, a vida do irmão Edivaldo, nós louvamos pelo Teu nome, ó Deus, pela bondade que o Senhor tem derramado para a vida de cada um deles. Clamamos a Ti, ó Deus, pela vida da Raquel, ó Senhor. Os médicos ainda não sabem o que é, mas nós sabemos que o Senhor já sabe de todas as coisas. Que o Senhor ilumine a mente desses homens, ó Pai. Que a Tua boa mão seja com a mente desses médicos para descobrirem o que querem e fazer o tratamento certo. Se assim não for possível, Deus, clamamos a Ti diretamente, que o Senhor opere um milagre, porque o Senhor tem poder para isso, e nós cremos piamente nisso, que o Senhor pode fazer um milagre. Também te pedimos, ó Deus, para a vida da irmã Dalete,
pela questão da cirurgia, ó Deus, o Senhor trabalhe, Senhor, dê sabedoria aos médicos e abençoe tudo para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus, pelos meus irmãos que estão aqui comigo na igreja, aqueles que estão em casa também. Os abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado, meu irmão. É bom a gente aí aprender a palavra do Senhor. Aqui tem uma história muito conhecida, não é? Desta mulher apanhada aí no adultério, não é? Onde os homens pegam ela, né? Levam até a presença ali de Jesus. E aqueles homens realmente estavam com um único propósito. Qual o propósito, irmão Rubiano? De realmente, meu amado, apedrejar, de realmente, né, executar aquela mulher. Porque não só ia ser um apedrejamento simples, não é? Realmente, quando eles faziam aquilo, eles faziam até a pessoa morrer, tá? Então, ali a gente vê uma situação bem complicada, não é? A mulher foi apanhada, foi levada até a presença de Jesus. Os homens queriam experimentar a Jesus para ver o que Jesus ia dizer, não é? Se Jesus ia dar o aval, se Jesus ia dar aquele, não, vocês podem fazer isso, vocês têm todo o direito, né? Porque a lei diz isso, não é? Lembra lá do texto que eu citei alguns meses atrás, que está no Evangelho de João mesmo, eu acho que é o capítulo 1, versículo 17, eu só quero relembrar aos amados irmãos, se eu não estou enganado, não é? Só abra aí, volte um pouquinho, né? Porque eles estavam falando da lei que foi dada a Moisés, Moisés fez isso, não é? Mas olha que texto incrível, não é interessante? É incrível esse texto aqui de João, não é? Olha o que diz a palavra do Senhor, João 1,17. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada. Deus permitiu que Moisés trouxesse a lei para o povo. Mas por que a lei, irmão Rubiano? A lei, meu irmão, era para reger, era para conduzir o povo dentro da vontade e do querer do Senhor, né? Mas o versículo não para por aí. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, esses homens chegam diante de Jesus, foi dada uma lei lá. Foi falado que nós poderíamos fazer isso. O que o Senhor diz? O que o Senhor fala a respeito disso? Não é? E ali a gente vê um povo que não queria exercer a misericórdia. Queria exercer, sim, a justiça, não é? Se achavam ali muitos bons para exercer ali a justiça, mas não queria exercer a misericórdia. E quando aqueles homens chegam, Jesus se escrevendo no chão, Jesus se endireita, se coloca em pé e diz o seguinte: aquele que não tem pecado, que atire, que jogue a primeira pedra. Você está certinho diante de Deus, você não tem pecado nenhum, você está corretamente diante de Deus, então faz isso. Vá lá, faça isso. Aí diz o texto que a consciência pesou. A consciência realmente ali foi pesada, não é? E diz que cada um foi saindo. Meu irmão, a misericórdia do Senhor é algo muito importante, principalmente para a vida aqui desta mulher, não é? Porque quando Jesus disse aquilo, aqueles homens realmente pensaram bem, falaram, realmente nós estamos errados, nós não podemos fazer isso. E cada um foi saindo. Aí no versículo finalzinho, Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que realmente iam fazer a justiça? E ela diz, ninguém, Senhor. Ninguém me condenou.
Ele diz a mesma coisa, eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. A misericórdia aqui foi exercida, meu amado. Desde o começo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar vários textos, Deus exercendo a sua misericórdia. Deus realmente derramando da sua misericórdia. Nós não somos, meu irmão, seres perfeitos e nem vamos ser, não é? Enquanto estivermos aqui nesta terra, né? Não vamos aí deturpar a palavra de Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, meu irmão, nós não vamos ser seres humanos perfeitos. Mas vai chegar um dia, não é, que nós vamos estar livres da presença do pecado, não é? Aí sim nós vamos estar com um ser perfeito, porque lá em Efésios diz isso, né? Que nós temos que trabalhar para isso, a chegar à estatura do varão perfeito. E quem é o varão perfeito que Paulo estava falando ali? Era o Senhor Jesus Cristo, homem perfeito, que veio a este mundo, não é? Um dia nós vamos chegar lá, um dia, mas aqui ainda não. Sabe, meu irmão, quando eu estava pensando essa semana na questão aí dessa misericórdia, eu fui buscar aí alguns textos também, não é? Assim como eu fiz com o encontro com a verdade, aqui um encontro com a misericórdia. E eu quero mostrar aí também alguns textos para os irmãos. Deus exercendo a sua misericórdia para com a humanidade. E louvado seja Deus, meu irmão, pela sua misericórdia. Louvado seja o Senhor, porque ai de mim se não fosse a misericórdia do Senhor, não é? Ai de mim. E a misericórdia do Senhor, meu irmão, ela é perfeita, ela não erra, ela não falha. Vamos aí, eu vou pedir primeiro que você abra aí a sua Bíblia em Lamentações. Onde que está isso, irmão Rubiano? Jeremias. Você vai achar Jeremias, aí você vai achar Lamentações de Jeremias. Alguns textos, meu irmão, que eu fui buscar, fui buscar aí para mostrar a misericórdia do Senhor. Você acha Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Versículo 22 e o versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o 21. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Versículo 22. 3:22 agora. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor é a causa, meu amado. É a causa de nós não sermos consumidos. É aquele favor realmente onde Deus dispensa na vida do ser humano, porque Deus, na sua soberania, Deus no seu totalmente, o seu poder, na sua vontade, no seu querer, Ele teria, meu irmão, condições todas, tinha todos os motivos para realmente não exercer misericórdia para com a humanidade. Aí você pode se perguntar, por que não, irmão Rubiano? Aí eu posso perguntar para você, que é o homem para que Deus se lembre dele? O que somos nós, meu irmão? O que nós somos? A palavra de Deus diz que nós somos pó. Nós somos meros mortais, seres humanos ruins, cruéis, falhos. Aí vem esse texto, aí diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Deus poderia exercer o seu juízo e acabar com tudo, meu querido. Louve a Deus por causa disso, meu irmão. Louve a Deus porque Deus exerce sua misericórdia para com você e para comigo.
Quando eu penso nas misericórdias do Senhor, meu amado, eu penso muitas vezes das coisas erradas que eu fiz outrora. Se não fosse a misericórdia de Deus, meu irmão, eu não teria alcançado o perdão do Senhor sobre aquelas coisas erradas que eu havia feito. Não é, meu querido? Misericórdia. É a misericórdia do Senhor. É a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos realmente derrotados. Mas ele continua ali o versículo. Porque as suas misericórdias não têm fim. E Deus seja louvado por isso, meu irmão. Nós seres humanos somos diferentes. Nós seres humanos muitas vezes exercemos misericórdia por um certo tempo. Não é? Eu exerço hoje, exerço amanhã, depois da manhã, aquilo vai me cansando. Aquilo vai me angustiando, mas eu estou exercendo toda vez misericórdia para com essa figura e nunca vejo mudança, rapaz. E sabe, meu irmão, não tem fim. As misericórdias do Senhor não acabam. As misericórdias do Senhor, meu irmão, é até o dia em que o Senhor virá buscar, virá levar a sua igreja, virá para com a nação quando estiver num período, não é? Porque Deus vai também exercer misericórdia. A gente poderia voltar um pouquinho aqui num tempo, quando Israel está sendo perseguido ali, já nos momentos finais, não é? No Armagedon ali, o povo ali já está sem saída, o povo clama, e quem que vem? O Senhor vem para livrar o seu povo, é a misericórdia do Senhor. Versículo 23, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a misericórdia do Senhor. Ela não vai ter fim, irmão Rubiano. Não, meu querido. Não vai ter fim. Enquanto o Senhor vê que ainda aqueles seres humanos precisam da sua misericórdia, Ele vai exercer misericórdia, meu irmão. Seja em qual tempo for, Deus está exercendo misericórdia, como eu falei, desde o Gênesis até o último dia, até a última palavra do Apocalipse, é Deus exercendo misericórdia, é Deus tendo compaixão da humanidade, é Deus lembrando que o homem por si só não pode alcançar nada, ele precisa do Senhor, ele carece das misericórdias do Senhor. Viu o texto aqui, meu irmão, de João? A maldade do ser humano. O ser humano é cruel. O ser humano é perverso. Ou você pensa que não? Lógico que é, meu querido. Se nós, seres humanos, tivermos coragem de matar o próprio Deus, nós estamos inclusos nisso. Não é só a nação de Israel, não. Os nossos pecados. Ele morreu por todos os pecados. O ser humano é capaz de qualquer coisa, mas mesmo assim, Deus exerce a sua misericórdia. A palavra de Deus diz, meu irmão, abra aí comigo, por favor, que a misericórdia do Senhor dura até 1000 gerações. A misericórdia do Senhor dura até 1000 gerações. É tempo, muito tempo, Deus exercendo a sua misericórdia. Veja aí comigo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Abra aí comigo, rapidinho. É um dos primeiros, lá nos primeiros livros, né? Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio. Você vai achar o 4º livro aí da Bíblia, se eu não estou enganado. 7, 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Saberás. Não é? O Ricardo está colocando aí, se os irmãos não acharem, os irmãos podem olhar aqui para o
telão aqui, ó. O irmão Ricardo vai colocando os textos aí também, fica mais fácil para os irmãos acompanharem. Deuteronômio 7, 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Além de Deus proporcionar isso ao ser humano, né? Que Deus é fiel, Ele guarda esta aliança, a aliança que Ele fez com o povo lá atrás, não é? O Senhor diz: eu guardo a misericórdia e a aliança até 1000 gerações. Aos que amam, mandamento, palavra do Senhor. Não é isso, meu querido? Deus, Ele é fiel. Em tudo que o Senhor faz, em tudo que o Senhor trabalha na vida do ser humano, o Senhor, aquilo que Deus fala, Deus cumpre. Deus é fiel, Deus não promete algo e não vai cumprir, meu irmão. E Deus está fazendo isso com a gente hoje. Ele está derramando a sua misericórdia sobre as nossas vidas, mas nós precisamos realmente guardar, amar a sua palavra, guardá-la no nosso coração, meu querido. Se esses homens aqui do Evangelho de João 8 tivessem realmente guardado a palavra de Deus no seu coração, eles saberiam que realmente não era para exercer justiça com aquela mulher. E era para exercer o quê, irmão Rubem? Mas ela tinha sido apanhada em adultério, meu querido. Era para exercer ali, era para realmente apedrejar aquela mulher? Não. Era para fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Aonde estão os teus acusadores? Não tem ninguém aqui, Senhor, também eu não te acuso. Vai, não peque mais. Não era para exercer isso na vida daquela mulher, meu querido? Era. Pergunta aos irmãos aqui e aos irmãos em casa. Existe, meu querido, um pecado tão grande que nós, eu estou colocando você e eu, ser humano, que nós não podemos perdoar? Existe algo que alguém faz para mim de tamanha que eu possa, na minha perspectiva humana, dizer: isso aqui é grande demais, eu não vou exercer misericórdia com essa pessoa? Existe isso, meu querido? Tem algum pecado que a pessoa pode cometer contra mim e eu não exercer a misericórdia e o perdão? Será que tem, meu irmão? Será que isso é possível? Sabe, meu querido, eu vou contar algo aqui, eu já contei isso uma vez. A dor de uma mãe. Fiquei assistindo uma reportagem onde os policiais pegaram pecado cometido contra uma pessoa, tirou a vida do filho dessa pessoa. Isso a gente poderia, nós seres humanos, poderíamos classificar como um pecado muito grande. É um pecado imperdoável. Eu não queria exercer perdão. Jamais eu ia exercer misericórdia para com a vida daquele homem. E os policiais pegam aquele assassino e aquela mãe, uma mulher crente, estava isso na reportagem. E aquela mulher chega diante do assassino do seu filho. E ela disse o seguinte: eu te perdoo. Apesar do que você fez com meu filho, eu te perdoo. Será que existe, meu irmão, algo tamanho na nossa vida que nós não possamos perdoar? É lógico que podemos, meu querido. Sabe o que acontece muitas vezes é que nós não queremos. É o que eu não quero. Eu não quero exercer perdão para com aquele que me ofendeu. Eu não quero exercer perdão para com aquele que me machucou.
É mais fácil eu realmente revidar. É mais fácil eu realmente dizer, olha, eu vou fazer a mesma coisa com você. Eu vou praticar o mesmo ato que você praticou comigo. É possível sim, meu irmão. Era possível aqueles homens. Sabe por que é possível, meu irmão? Sabe por que foi possível aquela mulher que perdeu o filho, exercer perdão para com aquele homem, porque ela conhecia a Deus, ela amava a palavra do Senhor, ela tinha guardado no seu coração esses textos, meu irmão, exercer a misericórdia é fundamental, meu querido. Não existe nada nessa terra que a gente não possa liberar perdão. É possível sim nós liberarmos perdão, é possível sim nós liberarmos, meu irmão. Não fique, meu irmão, guardando mágoa. Não fique guardando aquilo. Sabe, meu irmão, eu já disse a alguém uma vez. Isso é verdade. Quando a gente não libera perdão, quando a gente retém aquele rancor dentro do nosso coração, dentro de nós, meu irmão, aquilo como se fosse um câncer, vai matando todas as células do nosso corpo. A gente não pode ficar assim, meu irmão, guardando. Exerça a misericórdia, exerça o perdão. Tem mais texto, irmão Bianco? Tem mais texto. Se tem. Eu gosto muito de realmente quando tem uns assuntos assim que dá para a gente pesquisar bastante coisa. Salmos. Agora fica mais fácil. Salmos 86, versículo 15. O Ricardo vai colocando ali, os irmãos vão acompanhando aí. 15. Não, marquei errado. Vai até o... vai o 15, é o que eu estava olhando o 85. Misericórdia. É 86, eu falei. Eu estava olhando o 15, o 85 vai até o 13, mas o 86 vai o 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade e verdade. Compaixão, sofredor, piedoso, aí podemos realmente ver aí o Senhor exercendo aí a sua misericórdia. Deus, meu irmão, é um Deus realmente cheio, não é pouca, não é sobre um momento, mas é realmente, totalmente cheio de misericórdia, cheio de liberar perdão para o ser humano. Abra aí comigo também, eu vou pedir para o Ricardo até colocar, eu não vou procurar aqui que eu vou perder tempo. Miqueias 7, Ricardo, por favor. Miqueias 7, versículo 18 e o versículo 19. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui também na lição da nossa revista aqui, tá bom? A gente vai ver aí algumas coisas, 3 coisas e rapidinho que o Senhor libera aí. Miqueias 7, está aqui, meus irmãos. Está aqui, fica mais fácil. 17, o 18. Tem uma palavrinha ali, né, no versículo, não sei se é nesse, mas é no outro, que o Senhor se deleita, tem prazer na misericórdia. Mas nós vamos ler o capítulo 7, versículo 18 e o 19. 7, 18. Quem é Deus semelhante a ti? Olha já a pergunta. Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa. Será, meu irmão, que existe, como diz aí, que tem muitos, né? Outros deuses que outras pessoas acreditam, né? Servem. Será que tem algum Deus semelhante ao nosso Deus? Que perdoa a iniquidade? Não é? Que perdoa. Deus é um Deus que perdoa. Ele realmente exerce o seu perdão. Toda vez que nós erramos, toda vez que nós falharmos,
E nós fomos diante do Senhor e pedir, Senhor, me perdoa de todo o coração. Meu irmão, preste bem atenção nisso. Em nome de Jesus Cristo. Toda vez que a gente vai diante do Senhor, vai pedir perdão, nós temos que ir com sinceridade, meu querido. Por que, irmão Bianca, com sinceridade? Será que nós temos a capacidade, meu irmão, de maquiar algo diante do Senhor? É possível isso? Será que o ser humano tem capacidade disso? Não é? Vai lá diante de Deus maquiando olha, estou meio que arrependido, mas dentro dele não está. Aí eu digo para você, não é possível. Por que não, irmão Rubiano? O texto da palavra de Deus mostra isso. Salmo 139. Antes que haja uma palavra em minha boca, o Senhor sabe. O Senhor sabe o meu levantar e o meu assentar. Deus sabe, meu irmão, não tem como maquiar, então vá com sinceridade. Ainda o salmista diz, né, que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Quem é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre. Você já imaginou, meu irmão, se a misericórdia do Senhor não fosse exercida? É aquilo que eu disse anteriormente, Deus teria todo o direito, meu irmão, de exercer ali a sua ira, mas o texto está dizendo que Deus não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, bondade. Versículo 19, Ricardo, por favor. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. É a versão, porque eu marquei aqui que Deus se deleita. Na outra versão que eu li em casa, falava desse deleite do Senhor. Deus tem prazer, meu irmão. Deus não quer castigar o ser humano. Deus não quer exercer muitas vezes justiça sobre o ser humano. Mas o ser humano, com as suas consequências, com os seus pecados, com a sua rebelião contra ele, Deus precisa exercer. Deus precisa realmente punir o pecado. Deus não compactua com o pecado, meu irmão. Preste bem atenção nisso, meu querido, em nome de Cristo. Deus não odeia o ser humano. Deus não odeia o pecador. Deus odeia o pecado, a ação que o ser humano comete. Você imaginou se Deus odiasse o pecador? O que seria daquele homem, o ladrão lá na cruz? Era pecador. Fez algo de errado. Lesou talvez alguém, tomou algo de alguma pessoa, foi preso, e chegou o dia da condenação dele. Você imaginou se Deus odiasse, não é, o ser humano? O que seria daquele homem? Aquele homem estaria condenado, estava perdido. Louvado seja Deus por causa que ele não retém a sua ira para sempre. Poderia. E eu voltando aos seres humanos, Deus não odeia o pecador. Deus odeia a sua ação, a sua prática. O que cabe a nós, meu irmão? O que cabe a nós hoje fazer então? Essa é a pergunta que fica muitas vezes para nós. Se Deus não odeia o pecador, o que cabe a nós então fazer, irmão Rubiano? Quando eu estou se referindo a nós aqui, não estou se referindo ao ímpio lá fora. Estou se referindo àqueles que conhecem ao Senhor como seu Salvador. Sabe o que cabe a mim, meu irmão? Eu vou colocar a mim. É eu pregar. É eu falar. Abra aí comigo. Acho que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo.
a Timóteo, Tessalonicense, primeiro, não é segundo não. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Do 1 ao 4 aí só, meu irmão. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 4. Olha Paulo falando aí com o seu filho na fé. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Só uma pausazinha. Paulo já começa instruindo a Timóteo. Olha, ora, suplica, intercede por todos os homens. Paulo poderia dizer, não é? Intercede só por alguns. Intercede só por aqueles que são bonzinhos. Intercede porque talvez ele venha para o Evangelho, ele se converta. Não. Não. Por todos. Por todos. Por todos. Seja ele bom, seja ele ruim. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é bom. O que é bom, irmão Rubiano? Que você ore, que você interceda, que você realmente busque ao Senhor pela vida dessas pessoas, que ele tenha um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Paulo disse no versículo 2 ali, não é? Orar pelos reis, naquele período era reis, tinha presidente também. No nosso período temos presidentes, temos governadores, temos prefeitos, vereadores e tantas outras coisas. Ore por aqueles que estão em eminência. É isso que Paulo está dizendo, aqueles que estão lá governando, aqueles que estão lá em eminência, tomando conta do povo. Ora por aqueles, que ele tenha ali um encontro, meu querido. Isso é bom e agradável diante do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha o versículo 4, onde eu quero chegar. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí a pergunta foi, o que cabe a mim? Não é pregar, meu irmão? Não é falar dessa graça, dessa misericórdia do Senhor? Não é dizer para humanos, para os seres humanos, olha, você precisa se arrepender. Você precisa ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Não é isso, meu querido, é, meu irmão. Em toda a história da humanidade, Deus exerce a sua misericórdia e nós devemos fazer o mesmo. Aí eu poderia entrar no texto que Paulo citou aos Efésios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é imitar a Deus? Volto para Jesus, lá num ato de adultério daquela mulher, que os homens levaram até Jesus. O que Jesus fez lá, meu irmão? Não exerceu misericórdia. Eu como um filho amado, eu como um filho de Deus, o que eu tenho que fazer, irmão Rubiano, quando alguém me ofende, quando alguém me defraude, quando alguém me machuca? É exercer misericórdia, meu irmão. É exercer. Você precisa fazer isso. Por que eu preciso? Aí você pode perguntar, por que eu preciso? Você não só precisa, você deve. Eu devo. Porque eu sou filho de Deus. Aqui não fica só uma opção, meu irmão. Fica um dever.
É um dever de todo crente. É um dever de todo salvo. É um dever daquele que conhece a palavra. É um dever. E se é um dever, meu irmão, você não tem escolha. Você precisa exercer. Como filho de Deus, exerça. Ainda que você não queira, ainda que eu não queira, eu preciso exercer. Mas é difícil. Eu preciso exercer. É desagradável. Eu preciso exercer. Vai ferir meus princípios. Pode até ferir meus princípios, mas o da palavra não pode. Os meus princípios não podem estar em cima da palavra. Meus princípios têm que estar por baixo, porque a palavra de Deus, meu irmão, tem que estar em cima. Já ouviu? A gente isso aprende no seminário. E uma vez, os pastores que passaram por aqui já falou, o pastor Valdir, o pastor Ebeneze, se existir algum dia, meu irmão, uma lei que fere os princípios da palavra de Deus, é melhor que a gente fique contra esta lei. É melhor. Mas, irmão, eu vou sofrer a punição porque eu vou ferir essa lei. Deixe sofrer, meu querido. Sofra por amor. Eu quero ler. Olha, a gente vai falando de uma coisa, vai vindo outra. Atos. Isso aqui é isso que eu estou falando, tá? Esse texto vai tratar disso. Atos 5. Feriram ali a lei do Senhor, mas aqueles homens disseram, não, nós não vamos se alegrar com isso não, nós não vamos aceitar isso não. Atos 5. Seria bom a gente ler todo ele, mas deixa eu olhar aqui um pedaço aqui. Vamos ler a partir do versículo 37. Atos 5, 37. É o conselho de Gamaliel. Veja aí, meu irmão. Veja aí. Depois disto, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu. E todos os que lhe deram ouvido foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homem, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis fazê-la para que não aconteça. Sedes também achados combatendo contra Deus. Olha aí o versículo aí. Porque aqui é um conselho que os homens estavam com raiva de Pedro e João e os demais apóstolos. Versículo 40. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo. Porque se você voltar alguns versículos anteriores, você vai ver que esses homens não poderiam falar no nome de Cristo. Estava ferindo os princípios da Bíblia. Aí aqui o versículo 40 diz assim, e concordaram com ele, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir, e retiraram-se dali, pois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. O povo não queria. Era um princípio que os apóstolos tinham de falar do Senhor, da sua morte, ressurreição, de tudo aquilo que Jesus fala.
E esses homens são apanhados, esses homens sofrem. Você imaginou, meu irmão, uma lei hoje, se existisse, dizendo, olha, vocês não podem mais falar de Cristo abertamente, ou seja, publicamente. Vocês não podem sair realmente. Vocês não podem falar, que vocês falar, vocês vão apanhar. O que a gente faria, meu irmão? O que a gente faria? Não me responda. Tinha mais coisa aqui, mas vamos falar aí da lição. Tinha mais coisa, meu irmão. Tinha mais coisa. Eu quero ler só mais esse texto, a gente vai para a liçãozinha. Atos não, Efésios. Citar um pouquinho, vai. O encontro com a misericórdia. O encontro com a misericórdia. Efésios capítulo 2. Versículo 4, versículo 5. Olha que texto extraordinário também, meu querido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5, Ricardo. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus que é riquíssimo em misericórdia. É Deus exercendo a sua misericórdia sobre nós, seres humanos. Mesmo nós estamos longe do Senhor, mesmo nós estamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, demonstra isso, exerce sua misericórdia para com a humanidade. A sua graça salvadora é derramada sobre todos nós. Como não exercer a misericórdia do Senhor hoje, meu irmão? Precisamos exercer, sim. Precisamos. E aqui ele fala de três encontros misericordiosos que Deus teve aí, olhando esse texto aí para com a mulher. Primeiro aí, a misericórdia derrota a maldade humana. Volte para o texto. Volte para o texto. Esses homens chegam diante de Jesus Cristo e dizem, olha, nós achamos esta mulher apanhada em adultério. É aquilo que eu estava falando anteriormente, os homens já estavam com o propósito de realmente exercer ali a sua justiça, a sua maldade. A justiça humana não opera a justiça de Deus. E a gente vê ali que realmente a misericórdia do Senhor derrotou essa maldade do coração do homem. Olha os versículos aí comigo. Versículo 9. E quando ouviram, redarguidos da consciência, saíram um a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, disse ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai, não peques mais. A maldade do coração do homem, meu irmão, é tão grande, e tão perversa, meu irmão, que muitas vezes nós queremos, só olhamos para exercer a justiça, em vez de exercer a misericórdia. Muitas vezes nós queremos somente praticar aquilo que a gente acha que está certo, não é? Mas nós não se lembramos muitas vezes do que o Senhor nos ensinou.
E hoje a humanidade vive assim, meu irmão. Já viu aquele ditado, né? Não é novo hoje, é olho por olho e dente por dente. O coração, o ser humano por si só é maldoso, meu amado. E a gente vê aqui, quando é exercida a misericórdia, meu irmão, derrota toda a maldade. Você imaginou o coração, volte aqui agora a sua mente, volte um pouquinho comigo, o coração daquele assassino que tirou a vida do filho daquela mulher, quando aquela mulher exerceu ali, a vergonha que aquele homem não passou, não é? Exerceu misericórdia, sobressaiu a maldade, e é isso que Deus deseja para hoje, para a sua igreja, meu irmão. Seja mais misericordioso. Antes de praticar a justiça, exerça a misericórdia. Faça isso, meu amado. Faça isso. Segundo, porque o nosso tempo ali está acabando. E esse aqui eu vou ler um pedacinho. A misericórdia vence o legalismo humano. Olha o que ele coloca aí. É curtinho aqui, eu vou ler para os irmãos. Jesus não ignorou a existência do pecado naquela mulher. Ele tinha conhecimento do rigor da lei. A situação era bastante delicada. Os escribas e os fariseus eram conhecedores da lei, com autoridade para dar a última palavra sobre quaisquer questões legais. Há registros históricos de adultérios que morreram apedrejados, sufocados, estrangulados. Se fosse a filha do sacerdote, deveria ser queimada viva. Está lá em Levítico 21, versículo 9. Pagava-se com a própria vida. Você está vendo, meu irmão? Aqueles homens lá não foram diante de Jesus, não eram homens doutos, não, os leigos, não, eram homens que conheciam. Eram homens que sabiam, eram homens que tinham conhecimento da palavra do Senhor, meu irmão. Porque muitas vezes a gente conhece, né? A gente entende muitas questões da Bíblia, da palavra, nós queremos exercer o nosso legalismo, não é? Eu conheço, eu tenho um conhecimento, eu vou exercer. Pense, meu irmão. Aí fica aquela frase de um livro, de um filme. Em seu lugar, o que faria Jesus? Será que ele ia exercer realmente o rigor, como Jesus colocou aqui? Era uma situação delicada daquela mulher. Era uma situação difícil, sabia, tinha punições. Mas você vê o tamanho do amor de Deus para com nós, seres humanos, meu querido. Não é? É incrível isso. Não é? É incrível. Não existe um Deus igual ao nosso Deus. Nem vai existir, porque Ele está acima de todos os deuses. Oi? Para todos. Não só se aplicava a mulher porque foi apanhada. Se fosse pegado um homem também, tinha que sofrer a justiça. Ser humano. O homem se safou, né? É porque naquele período o homem tinha, entre aspas, né? Entre aspas, um certo direito. Mas não tinha direito nenhum. Bem colocado o pastor. O pastor colocou ali, pode falar. Só. Sim, sim. Verdade.
Não vai. Perfeito, pastor. Verdade. É isso mesmo, meu irmão. Aqui foi pegado a mulher, né? Mas como o pastor colocou ali, cadê o homem que estava com ela? Não trouxeram, não é? Porque a gente, como o pastor mesmo colocou, e a gente viu o texto aqui, os homens queriam exercer a sua justiça, né? A sua legalidade, para com o que eles achavam. E o que o pastor colocou aqui também, que é fundamental, se nós hoje exercermos a justiça sem a direção do Espírito Santo, vai se tornar maldade, meu irmão. E a gente precisa exercer misericórdia guiado pelo Espírito de Deus. É isso que nós precisamos fazer, meu irmão, a cada dia. Tá bom? Bem colocado, pastor. Obrigado. Tinha mais algumas coisinhas aqui, mas o tempo ali não vai permitir mesmo. Vamos para a última. Para a última. O encontro com a misericórdia foi um encontro que derrota a maldade. A misericórdia vence o legalismo, não é? Humano, né? Não estava exercendo a misericórdia de Deus, era coisa humana. E a misericórdia restaura a pessoa humana. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu vou ler aqui, a gente vai ler o versículo aqui, a gente vai estar encerrando. Tinha algumas perguntinhas, eu vou deixar só as perguntas para os irmãos depois pensarem em casa. Diz assim: a misericórdia restaura a pessoa humana. Indefesa diante do mestre, a mulher aguarda a sentença de Jesus. Ela já estava esperando, não é? Aqueles homens que tinham acusado já queriam exercer a sua sentença, a sua justiça, e a mulher lá agora ficou esperando, ninguém está mais ali. A mulher achou que Jesus também ia exercer a sua sentença, e lógico que ele exerceu, não é? Aí o versículo 11, olha o que ele diz. E ela disse: ninguém, Senhor. Ela ficou meio que esperando. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Aí ele coloca aqui, ó, vai-te e de agora em diante não peques mais. Diante da ação misericordiosa de Jesus, a mulher sente-se desafiada e advertida a uma mudança de vida. Jesus não tem pressa em condenar, meu irmão. Você está vendo? É aquilo que eu estava falando anteriormente. Nós precisamos realmente pensar, parar. O Senhor não estava com pressa de condenar aquela mulher. A sua ação é resgatar e outorgar tratamento às feridas da vida. Jesus faz a opção da nova oportunidade. Vai e não peques mais. A misericórdia entende que abandonar o pecado é um sinal visível do arrependimento. Restaura, meu irmão. Quando a gente exerce a misericórdia para com aqueles que ainda não conhecem a Deus, e falamos, né, dirigido pelo Espírito Santo, e pedimos direção do Espírito Santo para aquela vida daquela pessoa, a gente vê claramente, meu irmão, a misericórdia exercida por Deus, não é a nossa, tá? Quando a gente fala da misericórdia, não é a nossa, é aquilo que o pastor estava falando. Não é nós exercemos a nossa própria misericórdia, mas guiado pelo Espírito Santo, não é? Quando a gente leva essa pessoa a entender isso, meu irmão, ela tem uma mudança de vida, ela tem a sua vida mudada, restaurada. Um assunto muito importante, meu irmão. Tem muitos textos que falam ainda da misericórdia do Senhor. Ah, e as perguntinhas, né? Eu sou apressado, que eu não gosto de ficar perdendo muito tempo, meu irmão. Aí ele coloca aqui algumas perguntinhas aqui, ó, do questionário da própria lição. Na lei mosaica, como tratar uma pessoa surpreendida em adultério? Anota aí. Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Segundo, a lei de Moisés excluía o sentimento de misericórdia?
Boa pergunta. Mateus 23, 23. Quem manifesta misericórdia é como o Senhor? Também está naquele texto de Miqueias que a gente leu, tá? Miqueias 7, 18. Que consequência pode sofrer a pessoa que deseja ser exageradamente justa? Olha, pergunta bem interessante. Que consequência pode sofrer a pessoa que deseja ser exageradamente justa? E o texto eu acabei esquecendo. Cadê o texto? Só para os irmãos marcar aí. Êxodo 20, versículo 6 e Lucas 1, 50. Tá bom? Deus abençoe, meu irmão. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos colocar em pé, nós vamos tirar aí a nossa oferta aí, tá bom? Na escola dominical. E eu peço a você que não veio agora de manhã, venha à noite. Venha à noite, porque vai ter uma palavra de Deus ao seu coração. Tenho certeza que Deus há de falar com você nesta noite, meu irmão. Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Estava ali, irmão, sentado e pensando. Se você prestar atenção no texto, você vai ver que em momento nenhum Jesus diz que é mentira o que as pessoas disseram para ele. Senhor, pegamos a mulher em adultério. Jesus não diz que é mentira o que eles tinham dito. Jesus, ele corrige a ação deles. Não é? Ou seja, querem matar, querem fazer justiça com a própria mão. Porque na realidade, se você prestar atenção, o que Jesus diz no final? Vai e não peques mais. Ou seja, você estava fazendo a coisa errada. O que eles disseram realmente era verdade. Pode ver que Jesus vai corrigir a mulher, dizer, vai e não peques mais, viu? O que você estava fazendo não é certo, não é correto, faz a coisa certa. Então Jesus, ele está trazendo correção dos dois lados. Ele traz correção para aqueles que queriam fazer justiça com a própria mão, mas também corrige a mulher que estava fazendo coisa errada. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela não encobre pecado de